hoje, em nome do Senhor Jesus, e que crê que esse ano de 2024 vai ser um ano diferente, não glória a Deus. Quem crê que o nome do Senhor vai ser glorificado, não glória a Deus aí. Então, vamos aprender aqui através da palavra, e o tema da mensagem é as lições espirituais do oleiro divino. Quem crê aqui que Deus trabalha no vaso de barro? Você acredita que Deus ele trabalha primeiramente em nós, para depois através de nós? Então vamos aprender através das lições aqui, da experiência que o profeta Jeremias vai ter. E nós também, igreja, não adianta achar que Deus, muitas vezes, para nos moldar, para nos tratar, Ele não vai ali permitir situações nas nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia! Abra aí Jeremias 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Deus trabalha em cada um de nós, igreja, seus servos, amém? Vai ter certeza que Deus ele faz tudo perfeito. Capítulo 18 de Jeremias, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Quem quer ouvir a palavra dele aí? Oh, glória a Deus, como eu amo essa palavra, igreja. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: quem crê que Deus vai falar com você através da palavra? Então desocupe as suas mãos, coloque a mão na altura do seu coração. É o momento onde você deve se esvaziar, é o momento onde você deve lançar toda a inquietação, preocupação, lançando a ansiedade sobre Ele, porque tenha certeza que Ele tem cuidado de você, minha amada, meu amado. Então, neste momento onde você deve estar com o ouvido sensível para dar ouvido à voz de Deus, o coração aberto para receber a palavra dEle, porque a palavra dEle é fiel, é verdadeira, a palavra dEle é viva, é eficaz, a palavra dEle tem poder para operar tantos milagres, se você entendesse. Então, neste momento, se você estiver entendendo o que Deus já está falando com você, abre teu coração e já fala: Senhor, eis aqui a minha vida, fala comigo, Senhor, não deixe que eu saia sem ouvir a tua voz, ou sem ouvir a palavra dEle, ou sem ouvir a voz de Deus, ou sem, e também fala com Ele: Senhor, eis aqui a minha vida, o que tu queres de mim, Senhor, o que tu queres que eu te faça, porque é mais fácil chegar diante de Deus e falar: Deus, faça isso, faça aquilo, mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus para falar: o que tu queres que eu te faça, Senhor? Deus quer que você faça algo, e se você estiver entendendo, já vai abrindo teu coração para Ele aí, em nome do Senhor Jesus. Não somente você que se encontra aqui na casa do Senhor, mas você que está acompanhando pela internet, abre teu coração, porque Deus também vai falar com você. Aleluia! Pai querido, Pai amado, Tu és o meu santo, Deus soberano. Meu Deus, e faz presente neste lugar. Repreende todo obstáculo, toda barreira, tudo aquilo que vier se levantar para impedir o teu povo ser abençoado através desta palavra, que seja repreendido já desde já toda a força das trevas, todo o roubo espiritual, vai tirando a sonolência, vai tirando, meu Deus, o roubo espiritual, neutraliza, Senhor, toda a força do mal, e abre o céu sobre este lugar, e venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino, meu Deus, sobre a tua casa, sobre o teu povo, e que a tua palavra que é fiel e verdadeira, ela saia com poder e autoridade. Meu Pai, levantando o caído, fortalecendo o fraco, libertando os cativos oprimidos,
Aleluia. Observe que Jeremias aqui, que é o profeta, né? O profeta do Senhor, escolhido por Deus. Nós vamos observar que Deus estava querendo fazer com que Jeremias participasse de uma experiência com Deus. E não é diferente também das nossas vidas. Quando nós olhamos aqui, Deus estava querendo se revelar para Jeremias que ele era poderoso para mudar a história do povo de Judá. Um povo que estava totalmente no pecado, na iniquidade, na desobediência a Deus, mas era um povo que Deus tinha promessas e planos de restauração. Observa que quando vem a palavra do Senhor dizendo, no versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te vai ouvir as minhas palavras. Deus estava dizendo o quê? Deus estava dizendo o quê, Fernanda? Desce, eu vou fazer você ouvir as minhas. Deus queria se revelar para o profeta. Igreja, e nós que servimos a Cristo, temos que estar atento da forma e a maneira que o oleiro trabalha. Porque o oleiro, ele primeiramente trabalha em nós, para depois através de nós. Observa que quando fala aqui do barro, esse barro representa quem? Nós. O barro aqui representava o povo de Deus. Mas é o povo que, quando Deus formou ali, quem formou na mão? Do oleiro. E como o servo de Deus se quer, não é verdade, também? Como o servo de Deus, na caminhada com Cristo, glórias a Deus, aleluia, firme na fé. Mas quando sopra o vento, já logo fica temendo. Igreja do Senhor, preste atenção. Está na hora da igreja amadurecer espiritualmente, amém? E nós não vamos amadurecer, não é na vitória. Quem falou isso? Eu amo esse Deus que permite passar por luta. Oh, glórias a Deus. Porque nós forjamos, Deus forja o nosso caráter. E não adianta. Você não vai ver eu, o pastor Carlos, aqui pregando a palavra, dizendo, busque a Deus, que vai ser só mar de rosas. É mentira. Nós não podemos fazer promessa que Deus não prometeu. Eu não posso te ensinar, a Bíblia está fora da Bíblia, mas eu posso te ensinar aqui a verdade, que como muitas vezes um vaso de barro, ele quebra na mão do oleiro, porque houve alguma coisa, alguma situação saiu do lugar. Deus, ele é aquele que não joga, não lança fora o barro. Ele utiliza o mesmo barro e faz outro vaso. Um vaso que quebrou, que não era útil, mas ele ali vai tornar o outro vaso para se tornar um vaso de honra. Quem aqui quer ser vaso de honra? Levanta a mão. O vaso de honra, ele vai glorificar o Senhor. Mas nós sabemos que até mesmo para se tornarmos vasos de honra, nós temos que entender, igreja, que muitas coisas Deus vai tirar de nós, coisas que não prestam. Quem que já se examinou a si mesmo? É mais fácil examinar o outro irmão, não é verdade, amém? Sim ou não? É mais fácil examinar o outro. Mas é uma palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele vai ensinar: examine-se o homem a si mesmo. E esse examinar a si mesmo, quem se examinou dentro de si e falou: sangue de Cristo tem lá dentro. Meu coração é mau. Quem já fez isso aqui? Igreja, se tornar um vaso de honra é isso, amém? Útil para a obra de Deus. É tanto que, deixa eu marcar com Jeremias que eu vou voltar lá. Daí o fato do apóstolo Paulo dizer com muita propriedade. Olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, 7. São lições importantes sobre a obra de Deus em nossas vidas, amém? Primeiro, Deus vai fazer em nós, depois é através de nós, igreja. Porque é mais fácil a gente examinar o outro, se é nós. É mais fácil examinar o marido, a esposa, o filho, a filha, o irmão, o vizinho, né? O colega de trabalho. É verdade, não é? Um parente. Ah, mas eu amo essa palavra porque Jesus, ele é terrível, igreja. Ele é terrível. Primeiro ele faz em nós. E aqui, através do profeta Jeremias, nós vamos aprender a obra de Deus. Como que ele faz a obra dele em nós, para que através desta obra nos tornamos vasos de honra que glorifica o nome do Senhor, e através das nossas vidas, da obra que Deus fez em nós,
está do outro lado, fala, não adianta não. Querer ensinar. Deixa ele fazer do jeito. E muitas vezes, igreja, o ser humano é especialista em colocar a mão onde não é para colocar. É verdade ou não é? Olha para essa pessoa que está do outro lado e fala, não atrapalha a obra, não. Deixa Deus trabalhar. Amém. 2 Coríntios 4, 7. Capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ver que o cristão é um vaso de barro que passa por tristeza, passa por aflições, passa por sofrimento. Tudo isso faz parte para quem quer ser um vaso de honra. A própria palavra diz que há vários vasos. Eu já vou te mostrar agora já. 2 Coríntios capítulo 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não. Aí está examinar-se a si mesmo e ver dentro do nosso interior o quanto nós precisamos ser moldados e transformados. Lembrando que como Jeremias naquela experiência vê o vaso de barro sendo quebrado na mão do oleiro, está dizendo que alguma coisa saiu do lugar, sim ou não? Houve alguma imperfeição, né? E quem é que conhece aquele perfeito? Por isso que Paulo está dizendo que o poder de quem? Deus. Que ele que tem o poder de moldar o homem do pó da terra. E foi o que ele fez desde o início, lá no livro de Gênesis. Ele formou o homem do pó da terra. Sabemos que do pó da terra nós viemos e do pó da terra nós vamos voltar. Então o barro, presta atenção, representa quem? Põe na mão na altura do coração aí e fala eu, você. Que muitas vezes precisa ser o quê? Moldado, trabalhado. E o nosso caráter é trabalhado o tempo todo, igreja. Porque senão, né, vai existir muito eu e pouco Deus. É verdade ou não é? E nós temos que tomar esse cuidado, igreja. Examinar a si mesmo é nós olhar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, me ensina. Meu Deus, eu preciso melhorar. Meu Pai, o que eu estou fazendo que não está te agradando? O que está entendendo, igreja? Muitas vezes a pessoa, já vi muitas pessoas questionar porque passa por algum processo de luta, de dificuldade, de problemas. Tem igreja, o fato que passa por aflições também, amém? Passa por tristeza também. Isso faz parte. E tudo isso é Deus modelando o homem. É Deus mudando o caráter, os pensamentos, a maneira de agir. Senão, quem nós vamos nos tornar, igreja? Fala santo de Cristo sem poder. É verdade ou não é? Quando nós olhamos aqui, Paulo vai falar com toda propriedade. No versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos o quê? Atribulados. Então, o cristão, como vaso de barro, ele passa por tribulação, sim ou não? Por tristeza e aflições. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ele está dizendo que Deus não abandonará seus filhos fiéis, aqueles que estão buscando a Deus, que mesmo que tenham passado por tristeza, mesmo que passando por sofrimento, mesmo que muitas vezes este vaso, ele se quebrou ali na caminhada, mas Deus ele não despreza. Ele vai lá e molda, usa, utiliza o mesmo barro. Ele não lança fora, ele não joga fora, né? Porém, nós temos que entender, igreja, que até mesmo para nos tornarmos vasos de honra, vai ter muitas coisas que Deus vai tirar de dentro de nós, sim ou não? Sim. Por quê? A prepotência, o orgulho, a soberba, né? O eu sou, o eu faço, tudo isso está onde? Dentro do ser humano. Então, como Deus, ele está ali mostrando para Jeremias, o Senhor está convidando o profeta, desce na casa do oleiro, porque eu vou te mostrar como que eu trabalho na minha obra. Olha, eu amo essa palavra, aleluia. Eu profetizo que Deus vai se revelar para você através dessa palavra, como que Deus trabalha na obra. Aleluia. E como que Ele trabalha em nós, e também através de nós.
de nós. Então aqui Paulo, ele vai dizer no versículo aqui 6, 9, perdão, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não. Então o vaso de barro passa por todo esse processo? Passa ou não passa? Aí agora eu quero te mostrar lá em Provérbios. Vamos lá? O sábio Salomão vai escrever dizendo. Quem quer aprender aqui? Igreja, se você entender o poder que tem essa palavra, abatido sim, mas destruído não, perplexo sim, angustiado, tudo isso faz parte. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala, Deus te moldando, minha amada, meu amado. Igreja, às vezes a pessoa tem medo até de pedir para Deus quebrar, né? Quem já teve essa oraçãozinha, né? Muitas vezes a gente tem medo, né? Eu já cheguei no assunto de chegar em Deus e falar, Senhor, se precisar me quebrar, não quebra, mas me faça um vaso de honra. Me faça um vaso de honra. Vaso de desonra eu não quero ser, não. Alguém quer ser um vaso de desonra? Vaso de desonra não glorifica Deus em nada, igreja. Amém? Vaso de desonra não vai contar as experiências com Deus. Agora, vaso de honra, preste atenção. Ele vai lapidando, ele vai transformando, vai tirando tudo aquilo que não presta. Aleluia, ele pode tirar tudo que não presta de dentro de você? Pode ou não pode? Quem vai ali aprender e vai examinar o outro, vai examinar-se a si mesmo. É um segredo. Porque, igreja, é mais fácil nós atribuir a culpa a alguém, sempre procurar o culpado porque ele algum fez algo. É verdade ou não é? E muitas vezes o culpado somos nós mesmos. Nós que impedimos de Deus fazer a obra que Ele quer fazer em nós. Essa é a realidade. Então lá em Provérbios, o sábio Salomão vai nos ensinar no capítulo 25, no versículo 4. Quem quer aprender aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que está escrito, igreja. Para nós tornarmos vasos úteis, santificados ao seu possuidor, ó igreja, é necessário aqui no versículo 4, ó. Tirar da prata as escórias e sairá vaso para o... Tirar as escórias. Quer dizer que, para nos tornarmos vaso de honra, as escórias representam o quê? O pecado, a iniquidade, tudo aquilo que não presta. Então, para nós nos tornarmos vasos de honra, vasos de santificação, que santifica a Deus, nós devemos também, igreja, procurar o quê? A santificação. Porque sem a santificação, ninguém vai ver quem? A Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos, igreja, onde nós sabemos mais quem é gente e quem não é. É verdade ou não é? Antigamente, né? E no mundo normal, hoje também. Você sabia que as pessoas te conhecem como servo de Deus se você abrir a boca? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala pelo teu testemunho. É mais fácil eu ganhar os meus, você ganhar os seus para o Senhor, o teu testemunho. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa acha que para ganhar as pessoas para Jesus é pregar a palavra. Tem pessoas aqui que é ganhador de alvos e não dá voltar com o microfone. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Glória a Deus. E aonde passa fala de Jesus. Está lá no meio da família, fala de Jesus. Está no meio da parentela, fala de Jesus. Quem está entendendo aí? Quando está lá no trabalho, pode acontecer a pessoa estar no trabalho e a pessoa nem saber que a pessoa é crente? Pode ou não pode? Mas como que a pessoa sabe que a pessoa é cristã? Ó, aquela pessoa tem atitude diferente. Quem está entendendo, igreja? Igreja, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhos, sabe disso? Então Deus, Ele está ali sempre nos observando. E pessoas também. Quem aqui, alguém já te viu em algum lugar e depois você levou um susto? Meu pai, se eu estivesse fazendo coisa errada, misericórdia, quem quer dizer isso? Né? Eu, por onde eu passo, aí alguém fala assim, nossa, pastor, eu tive que passar em tal lugar, a senhora estava tão distraída, a senhora nem percebeu. Eu falei, não percebeu não, porque quando eu estou andando, eu já estou conectado com Deus. Se não tiver alguém conversando comigo, eu já entro em espírito falando com Deus. Enquanto isso, eu não estou abrindo a boca falando sozinha. Aí não é sozinha, quem está entendendo? Aí eu penso, eu falo, misericórdia, se eu estivesse fazendo coisa errada, quem está entendendo, igreja? Então tirar as escórias aqui é tirar tudo aquilo que não presta.
que, porém, ele vai utilizar novamente aquele vaso. Fala, Deus é fiel, aleluia. Aí, Provérbios, sabe o Salomão vai dizer aqui? Tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Quer dizer que é preciso tirar tudo da escolha da nossa vida. Tirar tudo aquilo que não presta. Aí em Atos, que eu quero ler com você, vamos lá? Em Atos capítulo 9, ô igreja, como eu amo essa palavra. Você, esposa, que fala que teu marido não tem jeito, para te mostrar uma palavra que tem sim. Amém? Vocês, marido que diz que a tua esposa não tem jeito, está aqui, posso fazer nada, eu leio essa palavra, eu vejo que eu estou pregando. Amém? Você, mãe ou pai, você que está aqui ouvindo essa palavra, mas você que está acompanhando pela internet, que diz que teu filho não tem jeito, ou tua filha não tem jeito, e aquele vizinho perturbado, aleluia, você vai ver que também tem jeito. Amém? Pastora, tem. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, igreja. O ser humano é especialista em limitar o poder de Deus. Vamos parar com isso, porque Deus não se deixa ser limitado pelo homem. Nós devemos lembrar que o homem foi formado no pó da terra. E quem foi que formou foi quem? O oleiro que o formou. Então nós que somos vasos de barro, não cabe nós querer entender o processo de Deus trabalhar. Mas cabe nós como vaso de barro, aleluia, sermos obedientes à palavra de Deus. Cabe nós em obediência para Deus. Faça do teu jeito, Senhor, mas me faça vaso de honra para a tua glória. Eu quero ler Atos capítulo 9, versículo 15. Você sabe que Saulo, perseguidores cristãos, assolava as igrejas. Sabemos que Saulo era o quê? Religioso. Conhecia muito bem a lei, a Torá, porém religioso, não entendia nada do Espírito. E aí nós vamos observar dentro da palavra. Ananias estava temendo. Ele ia ter quem? Saulo. Porque muito ouviu falar de quem ele era. Que ele era o quê? Assolador. Que ele era o quê? Perseguidor. Ouviu falar coisas boas? Só coisas ruins. Fala sangue de Cristo tem poder. E muitas vezes, igreja, o culpado de muitas vezes coisas não acontecer dentro da nossa casa. Olha para essa pessoa que está do outro lado, fala, é você mesmo. Somos nós mesmos. Porque nós esquecemos que o mesmo vaso que Deus escolheu, que foi eu e você, escolheu aquele vaso que está lá dentro da tua casa. Ainda que você fale, mas não presta, mas para Deus presta. Ainda que você fale, não tem jeito, mas para Deus tem. Quem está entendendo? Nós vamos ver aqui através, porque Deus estava mostrando para as Jeremias como que ele trabalhava na obra, como que Deus fazia a sua obra, como que ele agia, a maneira que ele trabalhava. Você sabia que tem vasos para se tornar vasos de honra? Deus vai trazer permite parar no leito de hospital para alcançar, né? Você sabia que Deus permite um processo fazer, né? Igual que a gente teve uma experiência que Deus deu, né, queridos? Glórias a Deus, que ouviu a voz do Senhor. Deus permite situações para o quê? Até aí. Porque é vaso escolhido de Deus. Ou somos humanos, igreja. O servo de Deus é assim. Se fosse para selecionar ou escolher, só escolhemos melhor. Sim ou não? Quem concorda aqui? É igual um campo de futebol. Meu Deus, eu não estou entendendo futebol, não entendo nada. Faz amém. É igual um campo de futebol. Eu falo porque eu gostava de jogar bola. Eles jogavam bem, viu? Pensa. Eu era tão elétrica que eu conseguia pegar a bola. Quem já viu aquele jogo lá baleado? Queimada, lá na Bahia era baleado. Nossa, eu botei lá atrás mesmo. Meu Deus, que saudade. Eu agarrava a bola com a mão só, não sei uma ideia. Da maneira que eu conseguia agarrar com uma mão, era incrível. E aí eu percebia que todas as vezes quando eu ia para a equipe, sempre me escolhia, me tirava, por causa da agilidade, da forma que eu corria e da forma que eu agarrava a bola, canoa. E aí, não é diferente no servo de Deus. Muitas vezes, para se tornar e formar uma equipe, sempre vai querer escolher o. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, mas Jesus,
Ele é especialista. Você não sabe, minha amada, meu amado, mas preste atenção. Deus escolheu o teu marido através da tua vida. Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Deus escolheu o teu esposo através da tua vida. Deus vai fazer a obra através da tua esposa. Deus escolheu o teu filho, a tua filha. Deus escolheu aquele perturbado que ninguém dá. Nada. Aí, nossa, agora eu fui longe. Aí eu me lembrei de Davi agora. Estava lá Davi fugindo do rei Saul. Meu Deus, quando ele está escondido na caverna. Que Deus terrível, igreja. Lembrei agora. Os que vão lá para a caverna de Adulão, lá juntamente com Davi, vai se tornar os guerreiros. Se você for ver, era só os endividados, era só os fracassados, era só aqueles que estavam arrebentados, aleluia. Como eu amo esse Deus, aleluia. E daqueles que eram fracassados, que ninguém dava nada, vão se tornar, sabe o quê? Os guerreiros de Davi. Olha para essa pessoa que está do teu lado, fala milagre, não se explica. Ele vive. Aleluia. Então cabe nós entender. Olha, põe a mão na altura do coração, fala primeiro em mim, depois através de mim. Oh, aleluia. Então vamos lá em Atos agora. Quem está entendendo agora, Deus? Porque Paulo, ou melhor, que era Saulo, que aqui então tinha sido mudado o nome, que era vaso escolhido de Deus. Como é que pode explicar uma coisa dessa? Ninguém explica Deus, amém, igreja? Porém, nós temos que entender que os processos vai ter, amém? E muitas vezes esse processo, Deus vai te colocar no processo. Deus vai te colocar mãe, pai, esposa, esposo, sogra, sogro, nora. Quando Deus quer salvar alguém, quer transformar alguém, Deus conta com você. Às vezes a gente fala, tem esse costume de dizer, mas Deus, por que o Senhor só fala comigo e não fala com fulano? Não é assim? É porque com fulano eu não falo, Deus só vem com você. Quem está entendendo? É nós que temos que estar atento à voz de Deus para entender o processo e a maneira que Deus trabalha. O nosso erro é querer ensinar Deus a trabalhar. Quem que já quis ensinar o moleque a trabalhar? Eu quebrei a cara quantas vezes, meu Deus. Eu falava, Deus, se eu fizesse assim, não ficava melhor? Meu Deus, mas se fosse assim, era mais fácil. E aí Deus ia lá e complicava. Lembra de Jesus? Mas eu falava, Deus, isso é bom. Por quê? Eu percebia que todas as vezes que ele complicava, Deus estava forjando o meu caráter. Ele está entendendo? Ele estava me ensinando. Porque senão ele ia colocar no meu coração que eu fazia acontecia. Por isso que eu não sou doida, eu falo, não faço é nada, quem faz é ele. Quem está entendendo? Nós temos que aprender. E aqui quando nós vemos aqui, ó, olha o que está escrito em Atos, no capítulo 9, que eu quero ler com você, no versículo 13. Atos, capítulo 9, versículo 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Era coisas boas? Só coisas más. Testemunhos ruins. Ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Estes santos aqui é quem? O cristão. Ele não só assolava a igreja, como também ele perseguia o cristão. E muitas vezes, igreja, Deus vai permitir você ser perseguido no seu trabalho, ou no lugar onde você mora, no ambiente, quem está entendendo? Mas eu quero que você aprenda aqui algo, porque muitas vezes o ser humano não tem esse entendimento. Quando nós temos igreja, quando a pessoa está sendo perseguida, não está perseguindo você, está perseguindo Deus. Aqui não está dizendo que estava aqui perseguindo, certo? Sim ou não? Mas olha o que está escrito aqui, para você entender a palavra, em Atos do capítulo 9, olha o que está escrito no versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, mas não perseguia, não era a igreja? Mas por que Jesus aparece e fala, por que me persegue? Preste atenção, porque quando muitas vezes está te perseguindo,
Assim como o Senhor me escolheu, eu não prestava. Quem está entendendo aqui? Eu que era má, Senhor, eu imperfeita, cheio de defeito, quem sou eu para achar que o Senhor também me escolheu aquela pessoa? Quem está entendendo, trabalha a Deus? É você fazer uma oração diferente e falar: o mesmo Deus que teve misericórdia, compaixão na minha alma e na minha vida, é o mesmo Deus que vai ter misericórdia e compaixão para com o meu próximo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, porque isso é parte de honra. É fazer a diferença no meio dos iguais. Iguais tem muitos, ou não? Eu não quero ser igual, não. Quem quer ser igual aí? Fala, misericórdia. Mas quem quer ser diferente, levanta a mão. Mas você é diferente, eu acho que você. Que Deus não vai permitir você passar por alguns processos que Ele vai. Amém? Mas hoje você já está aprendendo. Que mesmo passando pelo processo, você vai passar obedecendo a Deus. Amém? E a palavra dEle. Sendo fiel a Ele. Aí Ele disse, olha o versículo 5 de Atos 9. E Ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu... Pode, ele não perseguindo para a igreja, mas estava perseguindo o próprio quê? Jesus. Aí ele diz, ó, tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É como se estivesse pegando briga com o próprio Deus. Aí imagina Deus, porque ele sabe quando ele cai, ele vai ficar cego. Mas Deus queria restaurar porque tinha todo defeito na vida de Saulo. Igreja do Senhor. Quem se lembra aqui, logo no início da caminhada com Cristo, aquela fé temporosa, lembra? As nossas orações eram essas: Senhor, salva minha família. Não era assim? Só era assim: salvar, 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 não é verdade? Senhor, salva minha família, porque ele sabia que a importância da salvação que teve na nossa família também seria. Quem aqui, quando estava naquele primeiro amor, quando abria a boca, só falava de Jesus? Não tinha nem tempo para falar das lutas. É verdade, não é? Mesmo passando por enfermidade, estava lá, Deus é bom, Deus cura. Mesmo precisando da cura. Estava lá orando por outras pessoas que precisavam de cura. Quem aqui pode? Quem é desse tempo aqui? Oh, aleluia! Continua nesse tempo, amém? Aleluia! Eu ainda sou desse tempo, Deus. Eu não quero sair, não. Por que, igreja? Nós não podemos deixar essa essência acabar. E isso não depende de Deus, depende de nós. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa vai perdendo a essência no meio da caminhada e vai colocando todo mundo culpado. É mentira. A Satanás também, quando ele apareceu no paraíso, aí ela vai colocar a culpa em Satanás, na serpente. A Deus colocou a culpa na mulher que está chegando. Mas essa é a certeza que o culpado somos quem? Nós mesmos. Porque até para Deus trabalhar em nós para se tornar vasos, Ele vai ter que tirar toda a história. Que história é essa? Tudo aquilo que não presta. Quem está entendendo? Quem que é a mulher que precisa mudar o tempo todo? Muitas vezes fracassamos como mãe. Sim ou não? Fracassamos como pai. Fracassamos como esposa, como marido. Fracassamos como irmão, irmã. Sim ou não? Fracassamos como servos e servas. Muitas vezes podemos sim se quebrar na caminhada por causa da luta, por causa das dificuldades, por causa das aflições, por causa da tribulação, por causa do abatimento. Mas é como Paulo estava dizendo: abatido sim, mas destruído não. Você pode ter entrado aqui até abatido, mas você não está destruído e nem destruído. Quando nós entendemos, igreja, que tem processos dolorosos que Deus permite os servos de Deus passar, não é para o nosso mal. Olha para essa pessoa que está do outro lado, fala: esse processo vai te fazer uma pessoa melhor. Amém. Aleluia. E nós temos que entender que, como vaso na mão do oleiro, ele sabe como trabalhar a igreja. Amém? Tem processos dolorosos que muitas vezes nós não queremos passar. Se eu falar que nós queremos, é mentira. É verdade ou não é? Mas muitas vezes, olha para essa pessoa que está do outro lado,
você está acompanhando pela internet, é necessário. Amém? Olha, vamos observar aqui. Olha Atos capítulo 9, versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Está falando de Saulo, quem ele era, né? Então, Ananias está falando que muito ele ouviu falar de Saulo. Mas ele não viu coisas boas, ele ouviu coisas ruins. Aos testemunhos. Aí no versículo 15, disse-me, porém, quem ele está falando? O Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso. Olha para essa pessoa que está do outro lado, fala, teu marido é um escolhido de Deus. A tua esposa é uma escolhida de Deus. O teu filho, esse que nos fala que não presta, também é escolhido de Deus, não pode fazer nada. A tua filha também não é escolhida do Senhor. Esse colega lá dentro do teu trabalho que te persegue, ou pode muitas vezes o irmão perseguir o outro, pode. Então também é escolhido de Deus, aleluia. É Deus que está mandando dizer aqui através desta palavra. Deus tem plano de salvação para a tua casa, para os seus, pela posse da palavra. E nós possamos, igreja, entender o que Deus está nos ensinando. Igreja do Senhor, Deus ele tem poder de mudar a trajetória da vida do ser humano. Lembra de Israel? Ficou 40 anos no deserto. Não era 40 anos para ficar. Não era, igreja. Era um plano glorioso. Mas eu sou inculpado. Moisés foi inculpado. Arão foi culpado. Mas vai lá ver que eles vão culpar Moisés e Arão de muita coisa. Mas não culpavam eles mesmos. Eles não conseguiam chegar a eles mesmos. Quem está entendendo, igreja? A melhor maneira, eu lembro uma certa vez, igreja, muitos anos atrás, eu estava tão, não sentia mais a presença de Deus, porque ao invés de eu olhar para a pessoa com o olhar de Cristo, eu olhava criticando, falando um defeito. Teve tempo que eu nem quis estar na igreja. Nem quis estar na igreja, eu falava, não, vou ficar aqui não, Jesus. E eu fui perdendo a presença de Deus. E aí até que Deus me provou. Deus me levou para fazer, como eu já fazia visita. Quando eu chego dentro da casa dessa pessoa, a pessoa não sai da igreja. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu falei, meu pai, Deus está falando comigo através dela. Como é que pode? E aí, por isso que eu falo que Deus é terrível. Ele faz isso, né? Fica atento no que Deus está falando comigo. Porque Deus vai fazer você ter experiência através desta palavra. E aí eu me lembro. Não sai não da igreja. E eu doidinho para sair. Não sai não, fica. Ora, porque o problema não está em você. E ao mesmo tempo está aí, entendeu? Então. E aí quando eu cheguei em casa com vergonha de Deus, entrei dentro do meu quarto, fechei a porta, fiz o que Mateus 6,6 ensina. Vai para dentro do quarto. Vai lá tu e Deus em secreto. E aí eu fui examinar eu, o sangue de Cristo em poder. Quando eu falei, Jesus, eu estou tirando os olhos do Senhor e estou focando no defeito dos outros. Me perdoa, Pai. Porque por eu ter tirado, quem perdeu a presença do Senhor fui eu. Não quero isso para mim, não. A partir de hoje, Senhor, traz de volta a tua presença. Senhor, traz de volta. Porque a partir de hoje eu vou orar por essa pessoa. Porque o Senhor me escolheu. O Senhor me usar também para a tua glória. A minha oração foi mudando todo dia. E aí eu percebo esse muito ajudar essa outra irmã. Quem disse que saiu? Começou a fazer a obra. E aí depois eu entendi o processo de Deus. O processo era na minha vida. Deus estava me ensinando que é mais fácil examinar o outro, o defeito do outro, do que se olhar e analisar o seu defeito. Aleluia! Um vaso de honra para ser usado na mão de Deus. Ele deve entender que primeiro é em nós e depois através de nós. E aí? O que Deus mudou? Mudou a minha visão de olhar. Quem está entendendo? Então, glória a Deus. O que Deus mudou? Mudou foi a mim que precisa
precisava de mudança. Quem vai entender tão glória isso aí? Mas é mais fácil a gente achar que é o outro que precisa. É verdade, não é? E muitas vezes nós falhamos dentro da nossa casa, deixando de ganhar os nossos com o Senhor, sabia? Muitas vezes nós falhamos no meio da nossa parentela, deixamos de ganhar também para Jesus. Isso aqui é tão sério, igreja, que depois dessa experiência, eu comecei a fazer visita no meio da minha família, e levando Jesus e você trabalhando. Para a glória de Deus, quando chegar, a minha mãe tinha o costume de falar que ela me fez conversando, falando do Senhor, porque aquilo que é bom para mim, eu quero que os outros também vejam também como que Ele é bom, e a forma que Ele trabalha. Mas não adianta a gente achar que Deus vai trabalhar do nosso jeito, querer ensinar o oleiro a trabalhar, não podemos querer ensinar. E aqui nós vamos mostrar que aqui, ó, ele diz, ó, no versículo 15, vai, na parte B do versículo 15, vai porque ele separou o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei, ó, o Senhor estava dizendo para Elias, eu vou mostrar para ele como que deve padecer em meu nome. Saulo, que vai transformar em Paulo, vai padecer muito, vai haver a história dele. Mas o homem vai tomar a causa do evangelho de uma tal forma que vai se tornar um grande apóstolo. Deus transformou, sim ou não? Aí eu te pergunto, o que é impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível? Eu não conheço até coisa, igreja. Eu conheço um Deus que quando quer salvar, dentro da sepultura ele tira. Eu conheço um Deus que quando quer salvar, ele coloca no leito do hospital para esse trabalho e salva. Quem está entendendo? Eu conheço um Deus que se for preciso, não estou colocando comandando para mim, não é isso, amém? Eu estou falando de um Deus que eu conheço. E um Deus que é terrível em fazer obras. Eu estou dizendo de um Deus que sabe como trabalhar. E como ele trabalha, ele não explica, simplesmente ele faz do jeito dele, da maneira dele, mas ele faz. Então olha para essa pessoa que está no teu lado e declara com toda certeza, fala somente creia e toma posse dessa palavra, porque Deus é poderoso para fazer um milagre lá dentro da tua casa, no meio dos céus, lá dentro do teu trabalho, lá naquela vizinhança. Deus também tem poder de fazer a obra, aleluia. Você crê em quem? Então glória a Deus. Aí ele diz a cara dos romanos que eu quero ler com você. Paulo faz uma pergunta dizendo, olha só, aqui ele era Saulo, e depois de Saulo vai se tornar. Aí agora o Romanos ele já está fazendo uma pergunta, fala sério, é assim que Jesus trabalha? Aleluia. Aí Deus pega um, transforma, aí depois daquele vai contando a experiência do que Deus fez na vida dela. É assim, não é, igreja? E hoje mudou? Quem vem aqui? Antes de ler o que Paulo está fazendo a pergunta, quem é que lembra que antes de buscar a Deus, alguém falou o que esse Deus fazia? Não foi assim? Olha, você viu fulano? Deus, olha, restaurou lá dela a família, Deus fez um milagre. Você viu fulano que estava no vício das drogas, da bebida, da jogatina, da prostituição. Aí Deus foi lá e libertou. Quem já ouviu falar isso aqui? E aí um vai contando para o outro, não é assim? Aí a pessoa que está passando por alguma situação, não, eu preciso ir nessa igreja de crente. Aí às vezes a pessoa fala, tem muita religião, bate em tantas portas e não vê nada acontecendo, não é assim? E não vai acontecer nele, desculpa, tá? Porque Jesus é o único que tem poder para operar milagre. Aí começa a falar desse Jesus, porque Jesus nunca foi religião. Aleluia. Nunca foi religião. Começa a ouvir, não, eu preciso ir nessa igreja de crente. Aí vai chegar até você e vai falar assim, onde você congrega? Quem foi o Deus que fez? Quem foi que fez isso na tua vida? Aí você vai dizer, foi Jesus. É porque eu vi na palavra dele. É porque eu não deixei de andar no caminho dele. Eu confiei nele. Eu confiei nas obras dele. E ele fez. E ele serve para ajudar outra
Porque Paulo agora vai dizer, ele vai fazer uma pergunta. Olha o que ele vai dizer, ó. Paulo vai fazer uma pergunta dizendo. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 não, perdão. Capítulo 9, versículo 21, corrigindo. Paulo está aqui argumentando sobre o direito, igreja, de usar certas pessoas para interagir com o plano divino de Deus. Sabe disso? Deus, ele não poderia fazer tudo sozinho? Poderia ou não poderia? Ele escolhe 12 discípulos. Depois dos 12, é os 70. Só que depois dos 70, já não é os 70, é todos aqueles que crerem. Obras maiores farão em meu nome. Paulo já vai fazer obras maiores no nome de quem? E é isso que ele vai fazer comigo e com você. Ele te escolheu no plano divino. Então, são processos que você hoje está passando, que está saindo lágrima, tristeza e sofrimento, que você não sabe, mas vai servir para alcançar outras pessoas lá na frente. Que é o que vai acontecer com Paulo. Paulo que já falou no celular. E era um vaso o quê? Escolhido. E vai fazer essa pergunta. Quando ele faz, ó, no versículo 21, ou não tem o oleiro, ó, ou não tem o que? Poder sobre o barro, para a mesma massa, porque o que vai acontecer? O vaso não quebrou na mão do oleiro, mas a mesma massa, o Senhor vai jogar fora, ele vai utilizar o mesmo, igreja. Quem vai entender aí na glória de Deus? E aqui serve para você, ou você que está aqui conosco, mas você que está acompanhando pela internet, que é um vaso que se quebrou. Mas você tem poder de fazer de novo. Volta para Jesus. Volta para o caminho dele, amém? Basta simplesmente o vaso que se quebrou se arrepender. E Jesus ele tem poder de restaurar esse vaso e fazer o vaso para um propósito divino. Aí ele diz: ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele está dizendo que Deus, ele tem o poder de pegar aquela massa, lembrando que o vaso de barro quebrou na mão do oleiro. Algo aconteceu, né? Então, quando quebrou, é quando sai dos caminhos de Deus, sai dos propósitos divinos, por causa do pecado, da iniquidade, faz a separação entre o homem e Deus. Só que, mesmo aquele vaso, ele sendo quebrado, Deus vai pegar aquele vaso e ele vai utilizar o mesmo vaso, o mesmo barro, o mesmo barro, quer dizer que ele não vai lançar fora, né? E muitas vezes tem pessoas, eu já vi igreja, cristão que muitas vezes caiu no pecado, fez aquilo que não era do agrado de Deus e tem vergonha de buscar a Deus. O melhor, eu te aconselho, é se aproximar dele, pedir perdão e se arrepender. Quem está entendendo aqui? Dá glória a Deus. É falar: Senhor, ainda eu estou me sentindo como um vaso quebrado. Senhor, eis aqui, me faz um vaso de ouro. Quem está entendendo, igreja? É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo vai dizer aqui, ó, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para... Deus não vai pegar a mesma massa e fazer um vaso de desonra, mas ele vai pegar a mesma massa para fazer um vaso de honra, para santificação, e glorifica o nome dele. Por isso que lá em 2 Timóteo, eu quero ler com você, glória a Deus, vamos lá, que a Bíblia afirma que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Nós queremos ser vaso de honra e não vaso de desonra, quem está entendendo? Mas para isso tem que ter o quê? A santificação. Temos que se abster das impurezas, daquilo que separa o homem ou a mulher de Deus. Então, Timóteo vai nos ensinar aqui. Vamos aprender aqui? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Quem contou aí, dá glória a Deus. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas,
por Deus. E muitas vezes a pessoa, ou usar o nome de Deus. Qual a diferença? Porque no nome de Jesus o milagre vai acontecer, sim ou não? Mas sabe a diferença quando eu falo, Senhor, eis-me aqui, pode me usar para a tua glória? Quem está entendendo? Você está se tornando um instrumento usado na mão, se tornando vaso de honra, que vai glorificar o nome do Senhor. Então, Timóteo, ele vai falar aquilo que devemos se apartar do mal e do pecado. Por isso que ele diz aqui, de sorte, versículo 21, que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso para uso de quem? Olha para essa pessoa que está do outro lado e fala, deixa Deus te usar. Para uso do Senhor. Amém? Então é necessário tirar todas as histórias. Quem está entendendo aqui? É necessário se afastar do mal, do pecado, para sermos o quê? Vaso de honra. Aí, Timóteo vai dizer aqui, e preparado para toda boa obra. Aí ele vai dizer no versículo 22, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o. Aí ele diz, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Quem está entendendo da glória a Deus aí? Aleluia. Ser manso para alguns. Ser manso só para quem ser bonzinho. Ser manso o quê? Com todos. Apto para ensinar. Quem está entendendo aí? Então, glória a Deus. Por isso que ele quer te usar. Aleluia. Mas até pode te usar, primeiro tem que tirar as escolhas. Quem está entendendo da glória a Deus? Tem que tirar tudo aquilo que não presta. Aleluia. Ele nos ensina para não sermos usados por ele. Apto para ensinar. Aí ele diz, sofredor. Quer dizer que também tem sofrimento? Sim ou não? Faz parte, amém? Sofredor. Aleluia. Instruído com mansidão. Os que resistem. Quantas vezes você vai pregar e muitos não vão querer ouvir, sim ou não? Mas assim você tem que falar com mansidão. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala, mas Deus fica nervosa, bem nervosa. Fala, tem que ser com mansidão. Ai, pastor, é tão difícil. Mas não é impossível, né? Tem que ter. Instruído com mansidão. Os que rejeitam, os que resistem, é o mesmo que rejeita. A ver, se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Você vai falar, instruir com mansidão. E quem vai fazer a obra, igreja? Não, você sabe o maior erro do vaso de barro que somos nós? É querer ensinar o vaso de oleiro a trabalhar. É verdade, né? É quando nós questionamos o trabalhar de Deus. Não cabe nós querer questionar a igreja, como Deus trabalha, né? Cabe nós colocarmos a confiança no Senhor, fazer o que Ele está nos instruindo através da palavra, e quem vai fazer o arrependimento é quem? É Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra. Eu era assim, eu achava que eu tinha poder de transformar os meus. Quem achava assim também? Você não tem, não. Quem transforma é Deus. Amém? Eu achava que no ambiente que eu trabalhava, que tinha colegas que eram uma bênção, eu tinha poder de transformar eles, mas era Deus. O meu papel era instruir como senão. Mas o papel do arrependimento, quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. É Deus. Aí ele diz aqui, na parte de Deus, versículo 25, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. A verdade é o quê? A palavra. E tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo.
Fecha a boca. Amém? Ó, porque eu ouvi falar, é verdade. Amém? Quem quer ainda ser vaso de honra? Então Deus trabalha desse jeito. Então nós vamos observar que foi dessa maneira que Deus trabalhou em quem? Em Saulo. E aí Saulo, nós vamos ver lá na carta aos Romanos, fazendo a pergunta se tinha como o vaso, né? Ensinar o maneiro de trabalhar. Que é o maneiro que trabalha de lado, tá? Isso é propósito. Então Timóteo, ele está dizendo, no versículo 26, ó, descrevendo-se nos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então essas pessoas vão ser descrevidas no laço do diabo. Deus luta com quê? Comigo e com você. Eu queria ler esse lá, Mateus, eu quero te mostrar. Porque você vai entender por que você está em processo. Amém? O vaso, quando está em processo, chora. Amém? Tem tristeza, tem sofrimento, tem, faz parte para ser uso, para a glória de Deus, para ser instrumento na mão do Senhor. Aí Mateus no capítulo 5, olha o que está escrito aqui na palavra de Deus, ó. No versículo 16. Evangelho de Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos, para que veja as vossas boas obras. Então quer dizer que Deus conta contigo para a boa obra, amém? Não adianta você estar listado pelo Senhor, por Jesus que é o general. Ele te escolheu para que através da tua vida Ele venha alcançar aqueles que estão em laços de Satanás, que estão aprisionados. E a luz de Jesus que está em nós é que vai fazer resplandecer essa luz dentro da nossa casa, no trabalho, lá no ambiente onde você mora, onde tem muitas pessoas ao redor. Quem está entendendo? Essa luz vai resplandecer. E aí o que vai acontecer? Para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso. Aí o nome do Senhor vai ser o quê? Glorificado. Ó, e está nos céus. Se tem uma coisa que Ele quer, glorificar o nome dEle. Ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Mas olha para essa pessoa que está do teu lado, fala, Ele conta contigo. Ele conta comigo. Está aí o Senhor falando para Jeremias: desce da casa do oleiro. O Senhor estava se revelando para o profeta. Ele estava dizendo: desce, que eu vou te mostrar como que eu trabalho, como que eu faço a obra. E quem quer aqui, em nome de Jesus, ter experiência com Deus. E para ter experiência com Deus, olha para essa pessoa que está do teu lado: desce da casa do oleiro. Só não quer descer, se humilha diante a potente mão de Deus, e ao seu tempo vos exaltará. Aleluia! Se coloque de pé e aplaudir ao Senhor. E eu vou finalizar aonde eu iniciei a pregação. Jeremias capítulo 18, no versículo 6. Aí o Senhor vai falar com o profeta, porque no versículo 5 está escrito: e veio a mim a palavra do. E veio a mim a palavra do Senhor. Quando veio a palavra do Senhor, aí o Senhor falou a resposta aqui no versículo 6, ó: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu costumo dizer, não é melhor mão do que está na mão dele, amém? Coloca teu filho na mão do oleiro, coloca tua filha na mão do oleiro, coloca teu marido na mão do oleiro, coloca tua esposa na mão do oleiro, coloca esse teu vizinho na mão do oleiro, coloca esse teu genro na mão do oleiro, coloca esse familiar, esse teu parente na mão do oleiro, coloca esse teu vizinho na mão do oleiro, coloca esse colega de trabalho na mão do oleiro. Mas se for você que está se sentindo como um carro quebrado, coloca a tua vida
Eu nunca vi alguém confiar nesse Deus e se arrepender. Ao contrário, Ele é aquele que sempre sabe como trabalhar. Ainda que você não esteja entendendo esse processo doloroso, isso vai passar. Israel passou 40 anos no deserto porque tinha um coração duro, obstinado. Porque tinha dificuldade de obedecer aos mandamentos de Deus, de guardar a palavra. Mas não era 40 anos. Você de ficar nessa situação mais tempo não. Você tem poder. Deus te deu poder e autoridade para mudar a história lá dentro da tua casa, no meio dos seus, por meio da palavra. Quem falou que a palavra do Senhor ela volta vazia? Essa palavra ela é tão poderosa. Mas ela é tão poderosa que vai nos ensinar por meio ali. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15. Saulo era um perseguidor que assolava a igreja do Senhor. Vai se tornar um grande apóstolo do Senhor. Você não sabe, mas Deus quer se revelar para você. De repente esse teu marido vai ser um pregador da palavra. Esse teu filho vai ser um pregador da palavra. Deus ele se revela para o seu povo. Basta você confiar, basta você acreditar na palavra dele. Eu não sei como você se encontra aqui, mas eu te dou a garantia que essa palavra ela não volta vazia. Eu quero convidar você a colocar agora a tua família na mão do Senhor. Coloca a tua parentela na mão do Senhor. Coloque agora esta causa na mão do Senhor. Coloque essa situação na mão de Deus. Ele é poderoso para fazer. Não queira você entender. Não queira você ensinar o oleiro a trabalhar. Deixa ele trabalhar do jeito dele. Mas primeiramente ele quer trabalhar em você. Primeiramente ele trabalha em nós, para depois através de nós. Aleluia. Deus trabalhou primeiramente em Saulo. Depois foi através dele. E o próprio Senhor falou a Ananias, ele iria aparecer por agora o nome dele. E as cartas do apóstolo Paulo nos inspira e nos ensina o quanto que ele passou por agora o Evangelho. Ainda que você esteja chorando, sofrendo, ainda que você não esteja entendendo este processo, Deus está trabalhando. Confia no Senhor. Deus sabe como trabalhar. Muitas vezes a gente não entende, mas cabe nós confiar nesse Deus. Oh, Pai querido, Pai amado, a tua palavra foi entregada. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu creio, meu Pai, que toda a tua palavra estava sendo ministrada. O teu Espírito Santo estava trabalhando no coração do teu povo. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai. Quando nós não entendemos os processos, Pai. Quando nós não entendemos a maneira do Senhor trabalhar. Perdoa as vezes que queremos te ensinar, Senhor, como fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, meu Deus. Tem misericórdia dessa pessoa que está acompanhando pela internet, que neste momento chora, porque não está entendendo os processos e até se desviou por teus caminhos. Tem misericórdia, perdoa o pecado e traz de volta essa pessoa para os teus caminhos, meu Pai. Deus, eu quero neste momento, Pai, querer apresentar, Senhor, a vida da mãe que está no leito do hospital. Eu quero apresentar o filho, o neto da Cristina, que está aguardando a cirurgia, Senhor. Eu apresento, Pai querido, Pai amado também, Senhor. A Malu que está passando por um processo de enfermidade. Assim, meu Deus, eu me apresento em paz dos seus Joselito. Eu apresento, meu Deus, os familiares
Age, meu Pai, em favor do teu povo. Traga a resposta. Essa pessoa que se encontra desesperado. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Socorra essa pessoa. Eu coloco a família dela, a parentela dela nas tuas mãos. E eu peço, meu Deus, a proteção, o livramento, o cuidado, a provisão. E aquilo que está fora do lugar, coloca, meu Deus, no lugar. Este vaso que se encontra quebrado. Meu Deus, que se sente como um vaso quebrado. Mostra para ele que o Senhor rejeitou. Ainda que aquele barro que foi na mão do oleiro, o Senhor vai utilizar, Senhor, o mesmo barro e vai fazer outro vaso. Mas o vaso não te glorifica, Senhor. O vaso, Senhor, para a tua honra. Glorifica teu nome através desta mensagem. E alcança, meu Deus, as vidas para a tua glória. Em nome de Jesus, leva, Pai querido, a esperança àqueles que estão sem esperança. E que a tua misericórdia alcance, meu Pai, o familiar dessa pessoa, a parentela dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor, Ele não despreza o vaso. Todo vaso nas mãos do Senhor, independente do estado, pode estar trincado, pode estar quebrado, rachado. O Senhor é aquele que faz o vaso novamente. Sabemos que o processo de fazer um vaso, de moldar um vaso novamente, é um processo doloroso, mas é necessário. Por isso, deixe que o Senhor, Ele venha te moldar, para deixar você do jeito que Ele quer, para deixar você um vaso perfeito nas mãos dEle, um vaso que venha produzir muitos frutos nas mãos do oleiro. De repente pode ser que você não entenda o processo de ser moldado nas mãos do oleiro, mas saiba de uma coisa: Deus, Ele não faz nada sem fundamento, Ele não faz obra alguma pela metade. A obra que Ele começou na tua vida, na tua casa, na tua família, Ele irá concluir. Pode ter certeza que o oleiro, ele molda o vaso, para que o vaso fique do jeito perfeito, do jeito que Ele deseja. E se Ele estiver te moldando, simplesmente obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, Ele quer fazer a obra, Ele quer concluir a obra que Ele começou na tua vida, mas para isso é necessário que você permita que Ele venha realizar essa obra. Aleluias, oh glória. Eu quero que você pegue as tuas mãos, levante as tuas mãos aos céus. E agora é Ele, agora é o Senhor. Ele quer te moldar, Ele quer fazer de você um vaso novo, um vaso para honra, um vaso que produza frutos. Oh glória! E ergue as tuas mãos, levante as tuas mãos. E agora é Ele. Ele quer te moldar, Ele quer te fazer um vaso novo. Assim como Ele moldou aquele vaso, naquela visão que Jeremias teve, Ele quer fazer o mesmo na tua vida. Aleluia, oh glória. Isso, ergue as tuas mãos, ergue as tuas mãos. E agora é Ele, simplesmente agora é Ele, porque Ele vai fazer de você um vaso novo. Aleluia, oh glória. Glória a Deus, aleluia. Amigo Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra, deixe-me até em mim, se assim só te
Senhor. Usa-me como um farol que brilha noite e novo, onde sobre as águas como abrigo no deserto bom. Fecha-me acerto ao meu, quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.